Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. A Agroband de hoje está começando o seu programa do agronegócio. A partir de agora, a gente separou alguns dos nossos destaques que você confere aí. Cândido Mota cedia a 18ª edição da Copershow e o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, esteve presente. Ele fez a reabertura da Câmara Setorial de Açúcar, Etanol e Bioenergia. Setor de máquinas agrícolas projeta um ano de estabilidade para as vendas, mas registrou queda em 2024. Colheita de café na safra 2025 deve ser de quase 52 milhões de sacas. E a safra brasileira de soja deve ser recorde em 2025, mas os custos estão cada vez mais altos e a comercialização pode ficar abaixo do esperado. É o que tem preocupado os produtores. E a gente começa a edição de hoje falando da 18ª edição da Copershow, a maior feira agropecuária do Paranapanema, que aconteceu em Cândido Mota. Durante os dias de evento estiveram presentes deputados, produtores rurais e o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, falou sobre a reabertura da Câmara Setorial do Etanol e da Cana-de-Açúcar. A abertura oficial do evento contou com a participação de produtores rurais, deputados e autoridades de todo o estado. Essa expectativa ela é igual ou um pouco superior ao ano anterior e o importante, esse evento ele é destinado aos agricultores, ao agronegócio, mas também a toda a população, a toda a comunidade que cerca a gente aqui. Então sejam todos muito bem-vindos sempre. Durante a solenidade de abertura, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, anunciou a reabertura da Câmara Setorial de Açúcar, Etanol e Bioenergia. A reabertura acontece após 3 anos e tem como objetivo desenvolver ainda mais o setor sucroenergético no estado. Hoje a cana é uma joia rara, nós temos aqui um pré-sal caipira, da cana saiu etanol de primeira geração, de segunda geração, o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, o biogás, o biometano. Então é através da cana que vai acontecer a transição energética no mundo e São Paulo vai liderar esse processo de transição energética. E o nosso presidente da Câmara Setorial aqui da cidade, o Bruno, que também representa uma associação muito forte de produtores de cana. São Paulo tem mais de 100 mil produtores de cana, então é um orgulho para nós também lançar essa Câmara Setorial aqui na Copershow. A Copershow é considerada a maior feira do agronegócio da região do Vale do Paranapanema. Durante os 4 dias, a feira deve receber cerca de 25 mil visitantes, além de movimentar mais de 130 milhões de reais em negócios. Nós somos produtores de grãos, produtores de cana-de-açúcar, de vários mandioca, de muitos produtos que são produzidos aqui nessa região. Então eu acho que é importante, é uma região que é muito importante para o estado de São Paulo. Então a gente fica muito feliz de ter esse protagonismo, de estar aqui trazendo e também chamar atenção para as autoridades. Você vê, a gente tem aqui a participação do secretário. Entre os destaques da programação está a tradicional Arena de Conhecimento, um espaço voltado para palestras e debates sobre tendências que impactam o agronegócio. O evento conta ainda com mais de 200 expositores dos mais diversos setores do agro. Insumos, maquinários, equipamentos e produtos da gastronomia regional fazem parte dos produtos apresentados aos visitantes. Esse é o nosso papel, trazer as soluções, linkar essas pessoas. E também uma oportunidade de entre os produtores estarem trocando ideia, aí onde ele pode levar um pouco mais de conhecimento para o seu negócio. Então a estrutura eu não conhecia, o primeiro ano que eu estou vindo, a estrutura muito boa, né? A gente tá chegando agora e vamos participar durante o dia. Tá bem interessante, bem grande. Muito bem montada. É a primeira vez que eu venho, gostei muito da estrutura da feira. Muito bem, muito boa.
pulverizadores, plantadeira, tem bastante novidade todo ano, cada vez melhor. E a Embrapa Territorial em Campinas atualizou o sistema de macrologística que registra toda a movimentação do agro brasileiro. Assim é possível saber quais as regiões faltam nutrientes. O sistema de inteligência desenvolvido pela Embrapa Territorial mapeia toda a produção de 10 cadeias do agro: soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, bovinos, suínos, aves, madeira para papel e celulose, café e laranja. Onde produz? Qual produtividade? Qual área? E depois passamos para, há algum beneficiamento? Há algum tratamento nesse produto? E seguimos para por onde é exportado, né? Quais municípios contribuem para essa exportação. A plataforma contém dados entre 1990 e 2023. Com isso, os especialistas conseguem saber como está a movimentação do agro brasileiro. O que a gente observa? O aumento da participação dos portos do Arco Norte na exportação de grãos. Então, você tem portos do Arco Norte, né, localizados ali na região ali do Amazonas, ali do Pará, que estão buscando essas cargas no Centro-Oeste. Isso é uma tendência, estamos visualizando. Então, visualizando o aumento da participação, por exemplo, do Porto de Itaqui no recebimento de cargas da região do Mato Piba. Os dados estão abertos para consulta pública, mas a plataforma é um importante apoio para a tomada de decisões. É a partir dela que o governo pode decidir por investimentos em infraestrutura, como a construção de portos, ferrovias ou de silos. Nós podemos oferecer a eles quais são ali, se está indo tanto produto para uma determinada região, aquela região no futuro com essa tendência vai ter capacidade de atender a exportação que se prevê? Então, esses são os benefícios que nós vemos. E por que é importante observar essa tendência de onde está crescendo a produção, onde está crescendo a exportação, ou onde um porto está aumentando a sua capacidade de influência? Porque isso traz informações de qualidade para subsidiar a tomada de decisão. Seja por parte do gestor público, que está olhando para esse cenário e está tomando uma decisão mais assertiva, com mais qualidade, com mais eficiência, seja para que um gestor privado olhe para esse cenário e consiga tomar decisões de investimento. Então, aqui eu tenho uma oportunidade de investimento e vou realizar, e a chance dele obter sucesso é muito maior. A macrologística foi desenvolvida em 2017 e atualizada em 2024, com dados de nutrientes que são demandados por cada cultura. Então, você sabe quanto ela demanda de gesso, de calcário, de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio e assim por diante. Isso dá uma previsibilidade para a chegada de nutrientes que a gente chama de retrologística para dentro das propriedades rurais, onde você consegue otimizar o escoamento, ou seja, a exportação, mas voltar com pontos de nutrientes para suprir as necessidades de cada uma das culturas. A plataforma também tem sido usada em situações emergenciais, como nas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. O sistema ajudou a identificar quais áreas produtivas e silos foram afetados pelas enchentes. Podendo dar o apoio ao tomador de decisão a saber qual foi o impacto dentro dessas safras, quais as rodovias ou as ferrovias que foram impactadas por esses desastres, para que a gente, de forma muito rápida, tenha um direcionamento para resgatar pessoas, reestruturar as infraestruturas perdidas e minimizar os impactos da enchente. Essa sala de situação ela permite que até 8 pessoas espalhadas em todo o território brasileiro ou no mundo todo estejam conectadas no mesmo ambiente geodigital para que elas trabalhem com os grandes desafios emergenciais, para que com a ciência de dados você consiga direcionar uma política pública, investimentos privados ou enfrentar catástrofes, como foi no caso da tragédia das inundações do Rio Grande do Sul. E a notícia agora não é boa para o bolso do consumidor, é que a estimativa da inflação saltou para 5,5%, segundo o boletim da Focus, divulgado pelo Banco Central. O IPCA deste ano teve revisão de 5,8% para 5,5% no novo relatório. Para o ano que vem, a inflação aumentou para 4,22%. A taxa básica de juros, a Selic, deve fechar em 15%. Para o PIB do Brasil, também houve estimativa de alta e a previsão saiu dos 2,04% na semana passada para 2,06% hoje.
As mudanças também foram vistas na projeção para a balança comercial do Brasil, que cresceu de 73 bilhões e 400 milhões de dólares para 75 bilhões de dólares. Hora de conferir como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Confere só na nossa previsão do tempo. Áreas de instabilidade vão predominar no interior paulista durante a semana, provocando pancadas de chuva. Em Araçatuba, os termômetros oscilam entre os 22 e os 31 graus. Em Bauru, os termômetros podem marcar 30 de máxima e 20 de mínima. Marília tem previsão de pancadas isoladas durante a semana, com mínima de 21 e a máxima chegando aos 30 graus. Presidente Prudente também deve marcar máxima de 30 e mínima de 21 durante a semana. E em São José do Rio Preto, mínima também 21 e máxima 30 graus. E a gente faz agora a primeira pausa aqui do Agroband, ao tempo de ir lá tomar aquele cafezinho. A gente volta em instantes, mas antes tem as cotações agropecuárias de hoje. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 320. Em Araçatuba, R$ 321,67. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 151,50. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 7,50 e na granja a R$ 5,40. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 3,08 e em Campinas a R$ 2,60. A saca do café foi cotada em Franca a R$ 2.400 e em Marília R$ 2.530. Estamos de volta com o Agroband e o setor de máquinas agrícolas prevê estabilidade para o ano de 2025, após um ano de queda em 2024. As vendas de máquinas agrícolas tiveram queda de 19,8% em 2024. Foram vendidas quase 50 mil unidades. Tratores de rodas caíram 15,2%. As colheitadeiras de grãos tiveram a expressiva queda de 54,2%. Safra. Nós tivemos primeiro oscilações climáticas, vários eventos climáticos que acabaram prejudicando. Depois o preço das commodities, houve uma queda e isso acabou impactando diretamente na compra de máquinas. O setor registrou pelo segundo ano seguido déficit na balança. A Anfave, a associação que representa os fabricantes, afirma que houve invasão de máquinas importadas. Mais de 55% são da China, 26,4% da Índia. Tira o mercado nacional? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado, as nossas máquinas, de uma forma geral, elas são caracterizadas por grande investimento em qualidade, em engenharia, em pesquisa, desenvolvimento, em assistência técnica, em garantia. E quando chegam máquinas, que muitas vezes a empresa tem 10 funcionários, 20 funcionários, está claro que essas empresas chegam para colocar suas máquinas e depois deixam o país, deixam o consumidor em condições não competitivas. Para 2025, a Anfave aposta em estabilidade nas vendas de máquinas agrícolas, mas aponta algumas oportunidades, como a expectativa de safra recorde de grãos, aumento das demandas por etanol e alimentos no mundo e descarbonização com o uso de biocombustíveis. O setor tem tudo para crescer. O setor vai crescer, é um setor extremamente rico e pujante no país. A questão da taxa de juros é o limitador que nós temos para fazer crescer o setor de máquinas. Se não houver uma política atrativa para financiamento de compras e aquisição de máquinas, naturalmente vai ser um mercado mais restrito. Bora falar agora do cafezinho de todos os dias, que está pesando no orçamento da família brasileira. E a colheita da safra 2025 deve ser de quase 52 milhões de sacas. A restrição hídrica nos cafezais mineiros durante a fase de floração deve resultar numa redução de 4,5% em relação à colheita anterior.
Para o café arábica, a estimativa aponta uma produção de quase 35 milhões de sacas, uma queda de 12,5% em relação ao ano anterior. Já para o café Conilon, a produção deverá alcançar 17 milhões de sacas, um crescimento expressivo de 17%. A área plantada com café deve crescer 0,5% neste ano. E a gente faz agora a última pausa do Agroband, o intervalo é bem rapidinho, mas antes tem as cotações agropecuárias. A saca da soja foi cotada em Campinas a R$ 132,50 e em Cândido Mota a R$ 120. A saca do milho seco foi cotada em Altinópolis a R$ 69,83, em Campinas a R$ 76. A saca do feijão carioca foi cotada em Barretos a R$ 251 e em Tapetininga a R$ 180. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 128,58 e na esteira a R$ 143,63. De volta para falar da safra 2025 da soja. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento e do IBGE, a safra deste ano deve ser recorde, mas os custos da produção podem atrapalhar a comercialização, o que tem trazido transtornos e preocupação para os produtores. Segundo a Conab, a produção de grãos na safra 24-25 deve ficar em torno de 322 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ciclo anterior. Para a soja, a perspectiva do quarto levantamento da companhia é de 166 milhões de toneladas, aumento de 18,6 milhões em relação ao ano passado. Mesmo com um resultado positivo, a comercialização pode não corresponder tão positivamente ao produtor. É o que alerta o consultor de mercado, Enio Fernandes. A safra do ano passado foi menor do que essa, porque no ano passado nós tivemos problemas climáticos. Quando você olha no Brasil, todas as regiões vão colher bem. Só que muitas safras são preços baixos. Apesar do dólar estar nos ajudando, dando mais competitividade, quando você vai olhar o resultado final, a margem do produtor é muito pequena. E o produtor está carregando endividamento de anos anteriores. Então, é sim uma super safra, é sim uma ajuda que o câmbio está nos dando na exportação e melhorando o resultado do produtor, mas quando eu pego todo o contexto, o resultado final dessa safra, mais o passivo que ele carrega das outras safras, não vai ser bom para o produtor. Nesta safra, o produtor atrasou o plantio da soja, o que consequentemente pode afetar a produção das culturas de segunda safra, já que a janela de plantio fica mais curta. Por isso, a produtividade dos cultivos de inverno pode ser 173 mil toneladas menor do que o projetado anteriormente pela Conab. Os preços projetados para a segunda safra são positivos, os preços estão em alta, o dólar está ajudando. Outra coisa, os estoques de milho no Brasil estão muito baixos, nós estamos com queda de produtividade na Ucrânia e a safra da Argentina, ela só chega mais à frente, março, abril. Hoje, quando você olha, só os Estados Unidos tem milho para vender para o mercado internacional. Isso está puxando os preços do milho lá fora e aqui dentro, que o nosso estoque está baixo. Então, o cenário para a segunda safra é bom. A cautela que o produtor tem que ter é plantar na janela ideal, dentro da janela ideal de plantio. Se ele tiver boas produtividades, se ele controlar o custo dele e trabalhar com proteção, ele consegue ter resultado na segunda safra. Para o consultor, no momento de margens tão apertadas para o produtor, cada grão conta. Ele tem que tirar o máximo de produtividade do chão. Em momentos de preço baixo, a produtividade reduz o custo dele. Então, ele tem que ser muito profissional, tirar o máximo de produtividade no chão e, de agora em diante, ele tem que ser muito cauteloso, muito atento aos seus custos, a novos investimentos. O momento é de cautela. E ainda falando da safra da soja, a colheita segue atrasada, é o que informou a Conab. Em comparação ao mesmo período do ciclo anterior, quando 8,06% da área já havia sido colhida, o atraso é de 5,4 pontos percentuais. Os trabalhos estão mais adiantados no Paraná, seguido por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Até o último domingo, a área plantada atingia 99,2% do total previsto para esta safra. Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda precisam concluir o plantio. A colheita de milho verão também está atrasada na comparação anual.
atingindo 6,3% da área plantada, um avanço de 1,9 ponto percentual em relação à semana anterior. Em comparação com o mesmo período de 2024, quando 10,4% da área foi colhida, o atraso é de 4,1 pontos percentuais. O Rio Grande do Sul é o estado com maior progresso, já com 25% da área colhida. E por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Um bom dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!